Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias, deixe o seu like e o seu comentário, e não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Ela declarou que o ex era sua alma gêmea na frente de todos. Então, eu deixei o jantar, o apartamento e as dívidas dela para trás. Olá, comunidade. Preciso desabafar e talvez pedir um pouco de perspectiva, porque os últimos dias viraram meu mundo de cabeça para baixo. Vou tentar ser o mais detalhado possível. Eu sou Rodrigo, tenho 28 anos e trabalho como fotógrafo, majoritariamente com livros e eventos corporativos. Minha, agora ex-namorada, é a Eduarda, 26 anos, influencer de lifestyle e viagens. Nos conhecemos há 2 anos em um café, durante uma sessão de fotos que eu fazia para um cliente. Ela veio elogiar meu trabalho, trocamos Instagram e a partir daí começamos a nos ver. Eu sempre soube que o mundo dela era diferente do meu. Mais veloz, mais superficial, cheio de amigos que apareciam e desapareciam conforme a relevância. Mas no começo, a Eduarda era doce, carinhosa e parecia genuinamente interessada no que eu fazia. Eu, sendo um cara mais quieto, acabei me deixando levar por esse turbilhão. O problema sempre teve um nome: Kaique, o ex dela. Um cara rico, herdeiro de uma marca de bebidas que bancava a vida de luxo dela durante o relacionamento deles. Ele era o fantasma perfeito, presente em cada conversa sobre aquela viagem às Maldivas, aquele restaurante impossível de reservar, aquele hotel boutique em Paris. Eu, com meu salário de fotógrafo freelancer, obviamente não conseguia competir com aquilo e nunca quis, até porque, segundo ela, a relação com Kaique foi tóxica, cheia de traições e humilhações por parte dele. Ele a trocou por uma modelo famosa. Ela jurou que o superou, que aquilo era passado, que comigo era diferente, verdadeiro, puro. Acontece que o Kaique nunca foi embora de verdade. Ele era o benfeitor secreto, o anjo ou demônio investidor. Eduarda, vivendo um padrão de vida altíssimo, se endividou muito. Cartões de crédito, empréstimos consignados, dívidas com fornecedores. E quando o buraco ficou enorme, quem apareceu para salvá-la, comprando suas dívidas a preço de banana, foi o Kaique. Ele se tornou literalmente o credor dela. E ela manteve isso em segredo de mim por meses. Eu só sabia que ela estava reestruturando as finanças. A bomba estourou no sábado passado. Ela decidiu organizar um jantar em nosso apartamento, que na verdade é alugado no meu nome, pois o score dela estava imprestável, para reunir os amigos. Os amigos, nesse caso, eram o círculo social dela, outros influencers, um pessoal meio plástico, e o casal Nicole e Felipe, que são os únicos que eu realmente tolerava. A Nicole, inclusive, sempre me pareceu uma voz sensata naquele circo. O jantar começou bem. Eu estava na cozinha finalizando um risoto quando ouvi as primeiras risadas altas e os comentários sobre ausências ilustres. Não prestei atenção. Servi a comida, todo mundo elogiou. A única contribuição genuinamente minha naquela noite, acreditem. A conversa fluiu para relacionamentos. A Nicole, meio sem querer, falou: "A gente vê tanto relacionamento de fachada por aí. É tão bom ver um como o de vocês que parece de verdade." Foi a deixa. A Eduarda, já com uns 2 copos de vinho a mais, soltou um sorriso condescendente e disse, em tom de quem vai dar uma lição de sofisticação emocional: "Ah, Nick, obrigada. O Rodrigo é realmente um amor, um cara excelente. Mas a gente precisa ser honesto sobre essas coisas, né? Existe uma conexão que simplesmente não se repete, um amor de alma. Kaique, ele e eu éramos almas gêmeas. Era algo cósmico, intenso, que a gente só vive uma vez. Foi trágico, foi difícil, mas foi único. O Rodrigo entende. Ele é maduro o suficiente para saber que ocupa um lugar diferente na minha vida. Um lugar lindo e especial, mas diferente. Não é sobre primeiro ou segundo lugar, é sobre capítulos diferentes." Um silêncio caiu sobre a mesa. Eu congelei, a colher de pau ainda na mão. Meu rosto deve ter ficado branco. A Nicole arregalou os olhos, incrédula. Felipe baixou a cabeça para o prato. E então veio o pior. Um dos amigos, um cara chamado Bruno, que vive de day trade e opinião, completou: "É isso aí, Duda.
Falou tudo. Tem que valorizar quem teve coragem de viver uma paixão real. Rodrigo é um cara ótimo. Certeza que ele é grato por fazer parte da sua jornada. Grato. Como se eu fosse um fã escolhido para um passeio no parque. A Eduarda sorriu, como se tivesse proferido uma grande sabedoria, e assentiu. Exatamente. É uma jornada. E eu agradeço todo dia pelo Rodrigo estar no capítulo atual. Ele é meu porto seguro depois da tempestade. Porto seguro. Lugar lindo e especial. Capítulo atual. As palavras ecoavam na minha cabeça como marteladas. 2 anos. 2 anos sendo o porto seguro, o capítulo atual, o lugar diferente. Enquanto o Kaique, o cara que a tratou como lixo, era a grande história de amor, a alma gêmea cósmica. Eu me levantei. Minhas mãos tremiam levemente. Todos olharam para mim. Onde você vai, amor? Vai trazer mais vinho? Perguntou Eduarda, ainda com aquele sorriso autoindulgente. Eu olhei para ela, depois para o círculo de rostos expectantes ao redor da mesa. A Nicole tinha uma expressão de pena e horror. Os outros pareciam curiosos, como se assistissem a um reality show. Não, falei, e minha voz saiu estranhamente calma. Eu vou embora. Do jantar? Que drama, Rodrigo. Senta aqui. Ela riu desconfortável. Não do jantar, deste apartamento, deste relacionamento. Desta fantasia onde eu sou o coadjuvante da sua novela com o protagonista ausente. O silêncio foi absoluto. A máscara de serenidade da Eduarda rachou. O que você está dizendo? Não seja dramático. Estamos só tendo uma conversa adulta sobre sentimentos. Uma conversa adulta onde você me reduz a um consolo na frente de uma plateia, repliquei. E onde você confirma, publicamente, que carrega uma tocha por um homem que, além de tudo, é seu agiota pessoal. Divertido. A expressão dela mudou completamente. Pânico. Rodrigo, espera. Você não entendeu? Entendi perfeitamente. Finalmente. Virei-me e fui até o quarto. Joguei algumas roupas e meu equipamento fotográfico mais valioso em uma mochila e na bolsa de câmera. Ouvi passos atrás de mim. Era a Nicole sussurrando. Rodrigo, sinto muito. Isso foi horrível. Eu acenei com a cabeça, agradeci com os olhos. Quando voltei para a sala, Eduarda estava de pé, pálida. Você não pode fazer isso, você está sendo infantil. Voltamos ter essa conversa amanhã. Não vamos voltar à conversa nunca mais, disse caminhando em direção à porta. E sobre o apartamento? O aluguel vence dia 10. O contrato está no meu nome. Os móveis são meus, comprados com meu suado dinheiro. Você tem até lá para resolver sua vida. Boa sorte com sua alma gêmea e com as dívidas que você tem com ele. O olhar dela foi de puro terror. Ela não esperava que eu soubesse. Eu tinha descoberto por acaso, vendo uma notificação de e-mail aberta no notebook dela semanas atrás, e vinha digerindo aquilo em silêncio, tentando entender a dimensão da farsa. Abri a porta e saí, deixando para trás o silêncio pesado e o cheio do risoto, que agora me dava náuseas. Fiquei a primeira noite num hotel barato. No dia seguinte, fui para a casa do meu irmão mais novo, Caio, que me acolheu sem fazer perguntas. Bloqueei a Eduarda em tudo, mas não antes de ver uma enxurrada de mensagens que iam da raiva. Você me humilhou, ao desespero. Como vou pagar as contas? E finalmente a tentativa de manipulação. Você está destruindo o melhor que já te aconteceu. Agora estou aqui, no quarto de hóspedes do meu irmão, tentando processar tudo. Sinto uma mistura de alívio e uma dor profunda, daquelas que lateja no peito. 2 anos da minha vida investidos em ser o lugar seguro de alguém que sempre me viu como um plano B com habilidades culinárias. A parte racional de mim sabe que fiz certo. A parte emocional está arrasada. Mas a história não acabou aí. As consequências estão apenas começando. Atualização 1. Olá, pessoal. A quantidade de apoio e comentários no meu post original foi avassaladora. Li cada um, mesmo não conseguindo responder a todos. Obrigado de verdade. Muita gente pediu atualização e as coisas evoluíram bastante em 72 horas. Primeiro, um esclarecimento. A Nicole, a amiga do casal que estava na mesa, entrou em contato comigo. Ela se desculpou profusamente pelo ocorrido e pela passividade do grupo. Disse que ficou em choque e não soube como reagir na hora, mas que o que a Eduarda fez foi cruel e indefensável. Ela e o Felipe cortaram relações com aquele grupo. A Nicole, sabendo que eu sou fotógrafo, me indicou para um trabalho grande, a cobertura fotográfica de um congresso de tecnologia na semana que vem.
Foi um gesto solidário que me tocou muito. Já fechei o contrato. Segundo, o apartamento. O aluguel vence dia 10, como eu disse. A Eduarda começou a mandar mensagens pelo número da minha mãe. Sim, escalou o conflito. Elas variam entre ameaças legais, vou processar por abandono afetivo, e súplicas. Preciso que você volte, nem que seja só para me ajudar a pagar as contas deste mês. Ignorei tudo. Contatei a imobiliária. Expliquei resumidamente que terminei o relacionamento e que a ex-residente seguirá no imóvel até o fim do contrato atual, mas que não renovarei. Eles disseram que o processo de despejo, caso ela se recuse a sair, é problema deles após o vencimento. Lavaram as mãos, o que é padrão. Deixei claro que os únicos bens que são meus são os móveis. Tenho todas as notas fiscais no e-mail e que pretendo retirá-los até o dia 10. Mandei um e-mail formal para a Eduarda informando isso, com cópia para um e-mail secundário que ela tem, para ter prova de entrega. Terceiro, e aqui vem a reviravolta na história digno de novela das 9. O Kaique, a tal alma gêmea, entrou em cena. Ele me achou no LinkedIn, mandou um pedido de conexão seguido de uma mensagem direta. O teor foi mais ou menos isso, parafraseando, pois não salvei print na hora. Rodrigo, tudo bem? Sou Kaique. Tomei conhecimento do ocorrido pelo bairro. A Eduarda veio até mim pedindo ajuda financeira por tudo que a gente já foi. Preciso ser honesto com você. Eu nunca considerei ela minha alma gêmea. Foi uma relação conveniente, terminou mal, e eu comprei as dívidas dela como um investimento, não por sentimentalismo. Ela está me devendo uma quantia considerável. Pelo que entendi, você era o único ativo estável na vida dela e agora se foi. Estou vendo ela se desesperar. Só queria te dizer que, do meu ponto de vista, você fez o certo. Ela é uma bomba relógio financeira e emocional. Cuidado com as narrativas que ela pode criar. Se precisar de alguma informação sobre a situação financeira dela para se proteger, posso fornecer. Abraço. Fiquei pasmo. A mensagem era fria, calculista, mas parecia genuína na intenção de alerta. Esse cara não era um rival romântico. Era um credor pragmático. A alma gêmea era uma construção unilateral da Eduarda, um mito que ela sustentava para justificar a própria dependência e para tornar a própria história mais interessante. Ele via-a como um mau investimento. Eu via-a como um amor. Ela via a si mesma como a protagonista de um drama épico onde nós éramos meros figurantes. A ironia era tão amarga que eu quase ri. Quase. A situação atual. Eduarda está, aparentemente, tentando montar um quartel-general nas minhas redes sociais. Como a bloqueei, ela começou a postar stories e tweets vagos sobre traição, abandono e pessoas que não sabem lidar com uma mulher de luz e que tem um passado. Alguns dos amigos dela estão ecoando, comentando coisas como: rainha, quem não enxerga sua luz não merece seu amor. É um espetáculo de delírio coletivo. Felizmente, meu círculo íntimo, família, amigos de verdade, está ciente da verdade e me apoiando. O plano agora é focar no trabalho. A indicação da Nicole veio em um momento crucial, não só financeiramente, mas para minha autoestima. Vou fazer a cobertura do congresso, vou retirar meus móveis do apartamento com a ajuda do meu irmão e de um amigo caminhoneiro. Marcamos para o dia 9, um dia antes do vencimento, e vou seguir em frente. A dor ainda está aqui, mas está começando a se misturar com uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Sinto que escapei de uma teia que eu nem enxergava direito. Ainda há o desfecho do apartamento e a reação dela quando eu for buscar minhas coisas. Tenho um leve frio na barriga só de pensar. Vou mantendo vocês informados. Obrigado novamente pelo suporte. Ler relatos de pessoas que passaram por coisas similares me fez sentir menos sozinho nessa loucura. Atualização. 2. Pessoal, aqui está a, por enquanto, última atualização. A semana foi intensa e as coisas chegaram a um clímax ontem, quando fui buscar meus móveis no apartamento. Preparei tudo meticulosamente. Contratei 2 carretos, um para os móveis maiores, outro para coisas menores e meu estúdio fotográfico. Levei meu irmão Caio e o Felipe, o marido da Nicole, que se ofereceu para ajudar, um gesto que solidificou uma nova amizade. Levei também cópias impressas do e-mail que enviei a Eduarda, das notas fiscais dos móveis e do contrato de locação. Estava preparado para conflito. Chegamos ao apartamento às 9 da manhã. Para minha surpresa, a porta estava aberta.
Eduarda estava dentro, com os olhos inchados, falando ao telefone. O apartamento estava um caos, com malas abertas e roupas espalhadas. Ela desligou o telefone rapidamente ao nos ver. O ar estava carregado. Ela me olhou com uma mistura de ódio e desespero. Então você vai mesmo me deixar na rua? Ela atacou, ignorando a presença dos outros. Eduarda, vim buscar o que é meu, como avisei por e-mail. Você tem até amanhã para resolver sua vida aqui. O contrato acaba e eu não vou renovar. Você é um monstro egoísta. Depois de tudo que construímos. O que nós construímos exatamente? Perguntei, mantendo a calma. Uma narrativa onde você era a estrela ferida e eu o fã-clube? Você mesmo definiu. Eu não construí isso. Só parei de bancar. Ela tentou outra tática, derramando lágrimas. Rodrigo, por favor. Eu errei. Falei besteira naquele jantar. Eu estava bêbada, me sentindo pressionada. O Kaique não é nada para mim. Você é tudo. Era assustador como a mentira soava convincente. Mas o e-mail do Kaique, frio e objetivo, ecoava na minha mente. O Kaique me contatou, disse eu simplesmente. O sangue pareceu drenar do rosto dela. As lágrimas secaram instantaneamente, substituídas por um pânico autêntico. O quê? O que ele te disse? Não acredita nele. Ele é um mentiroso, um manipulador. Ele me disse que você está devendo uma fortuna para ele, que comprou suas dívidas, que você foi até ele pedir mais dinheiro depois que eu saí, e que para ele você nunca foi alma gêmea coisa nenhuma. Foi um investimento ruim. Ela ficou muda, trêmula. A fachada desabou completamente. Não havia mais plateia para performances, só a realidade nua e crua. Agora, por favor, não vamos atrapalhar o trabalho dos carretos, continuei. Você pode ficar com a cama, o sofá e a geladeira, que são do apartamento. O resto que comprei eu vai comigo. Sem conseguir falar, ela se encolheu em um canto do sofá, observando em silêncio enquanto nós, com os carretos, começamos a carregar tudo. Minha mesa de computador, minha estação de edição, as cadeiras, a mesa de jantar, os livros, os quadros, os equipamentos de fotografia, os utensílios de cozinha que eu tinha comprado aos poucos. Foi um processo rápido, mas metódico. Em cerca de 2 horas, o apartamento que eu ajudei a montar estava quase vazio. Deixei apenas os itens que realmente eram dela, um monte de roupas de marca, bolsas e caixas de maquiagem, e os móveis alugados. Na hora de ir embora, me aproximei dela. Ela parecia pequena e perdida, muito longe da diva glamurosa do jantar. Eduarda, chamei. Ela olhou para mim, esperançosa por um milagre, por um indulto de última hora. Caia na realidade. O Kaique não vai te salvar. Esses amigos não vão te acolher. Arrume um trabalho de verdade. E, por favor, não entre em contato comigo ou com minha família nunca mais. Peguei a última caixa, com minhas lentes fotográficas, e saí. Fechei a porta pela última vez. Um peso enorme saiu dos meus ombros, junto com aquele móvel. No caminho de volta para a casa do meu irmão, o Felipe, no carro comigo, soltou. Cara, que situação surreal. A Nicole está arrependida de não ter falado nada na hora. Mas a gente aprendeu uma lição sobre o tipo de gente que a gente andava. E eu aprendi uma lição sobre o tipo de relacionamento que eu aceitava. Isso foi ontem. Hoje recebi uma notificação da imobiliária. A Eduarda entregou as chaves hoje de manhã. Ela deve ter ido para a casa dos pais ou de alguma amiga que não sabe da bomba que está abrigando. O trabalho no Congresso foi confirmado e é na quinta-feira. Já estou preparando o equipamento. A Nicole e o Felipe nos convidaram para um churrasco no domingo. Um ambiente de gente normal, onde a conversa não gira em torno de aparências e almas gêmeas imaginárias. E o Kaique nunca mais mandou mensagem. Cumpriu seu papel de agente do caos e seguiu sua vida. Acho que ele só queria garantir que eu não voltaria atrás e, consequentemente, que a Eduarda continuaria desesperada e potencialmente capaz de pagar-lhe de alguma forma. Um pensamento bastante cínico. Quanto a mim, a dor deu lugar a um cansaço profundo, mas também a uma claridade. Por 2 anos, minha lente focou no mundo dela, distorcendo minha própria imagem. Agora, estou reposicionando o tripé, ajustando o enquadramento e focando em um novo projeto, a minha própria vida. Obrigado a todos que acompanharam esse desabafo gigante. Suas palavras foram um farol no meio dessa tempestade. Para quem está em uma situação parecida, às vezes, levantar e ir embora não é o fim.
É o primeiro e mais difícil passo para recomeçar em um lugar onde você não é a segunda opção de ninguém. Você é a própria história. Se houver novidades dignas de uma novela, eu volto. Mas torço para que as próximas atualizações sejam apenas sobre meus trabalhos fotográficos e churrascos tranquilos com gente de verdade. Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.